Oi, gente, mais um sábado, mais um programa Política de Leve. Hoje eu estou aqui nos estúdios com o Ivan Moraes. Deixa eu ler um pouquinho aqui do currículo dele, que já já eu passo a palavra para ele. Ivan, ele é pai, escritor, jornalista, defensor dos direitos humanos, militante pelo direito à comunicação, mestre em comunicação pela UFPE, folião, torcedor do esporte e também ele prepara um arrumadinho, foi o que chegou aqui para gente, que ele prepara aquele arrumadinho. Ele também é co-criador, diretor e apresentador do programa Pé na Rua, que está na sua sexta temporada. E ele já gravou em mais de 100 municípios aqui do estado de Pernambuco. Foi vereador do Recife pelo PSOL por 2 mandatos consecutivos, de 2017 até 2025. E essa é uma descrição rápida, né, Ivan? É coisa, né? É Gostei muita do coisa. preparo do arrumadinho. Eu gosto muito de cozinhar, né? Eu gosto muito de fazer muita coisa. Eu acho que o arrumadinho, ele é um símbolo muito grande da nossa culinária. Enfim, é uma comida que tem ingredientes que são daqui, é uma comida que você pode fazer com antecedência, para quando o pessoal chegar lá já está pronto. Mas, enfim, eu gosto de cozinhar muita E é coisa. uma Faço delícia. vatapá, enfim. Na cozinha eu me organizo direitinho. Manda bem. É, Mas, lá em casa sou eu que cozinho todo dia, na verdade. Essa é a minha tarefa diária. eita, tua esposa deve amar. Eu acho que ela tá comigo por causa disso. Bora lá, já sabe que você é um bom cozinheiro, mas quem é Ivan Moraes no dia a dia? Ah, eu sou esse cara aí que você leu, né, com essas características todas. Enfim, gosto de viver, gosto de sair, gosto de encontrar gente, gosto de fazer política, gosto de música, de cozinha, de festa. Enfim, gosto de estar com a minha família também. Enfim, essa figura diversa. Ivan, nas eleições passadas você Hum, não concorreu, né, para vereador. E o que te sim. fez tomar essa decisão? Não foi nenhuma decisão recente, isso faz parte da origem da minha entrada na política, né? Eu estou na política institucional desde 2016. Eu estou recente, estou aqui, sei lá, me filiei no partido pela primeira vez em 2016, na véspera de, de poder me candidatar, enfim, por ter uma militância muito grande com direitos humanos, por estar muito indignado com a forma com que a política é feita, eu entendi que eu precisava me mexer, eu precisava parar somente de estar do lado de fora e buscar um lugar para tentar transformar a política. E aí eu acho que uma das coisas importantes desse movimento foi eu, desde o princípio, ter compreendido e deixado isso muito negritado com quem eu conversava, que eu não estava nem estou na política para mudar de carreira. Eu sou um comunicador, eu Uhum. tenho um ofício. Eu trabalho com organizações sociais, eu produzo conteúdo. Eu acho que a política institucional ela precisa ser uma missão, ela é uma tarefa que você cumpre por um determinado período e você faz a roda rodar para que outras pessoas possam também assumir um pouco dessa missão. Porque quando você fica muito tempo numa instituição dessa, você acaba se misturando muito com aquilo que você quer transformar e você se acomoda, de certa forma. Eu tinha já essa percepção desde que eu concorri à minha primeira eleição e venci lá em 2016. Então, o que foi muitas vezes publicado como uma decisão minha na eleição passada já era um produto de um Algo planejamento, planejado, enfim, já tudo dentro do compromisso que eu assumi em 2016, que era, que e você ainda é, foi eu eleito para concorro, deputado estadual. não fui eleito, eu fui eleito vereador e o compromisso era: eu cumpro até 2 mandatos consecutivos de qualquer cargo. Hum, Então, cumpri um de vereador, fui reeleito vereador. No ano passado, eu, enfim, não concorri, como já era sim. planejado, e apoiei outras candidaturas. Apoiei a candidatura de Carol Pergolino, apoiei a candidatura de Nise Santos, e tive a felicidade de ter ajudado com a minha campanha para Carol e para Nise a eleger João Cavalcante, que está hoje representando o pessoal na Câmara. Então, acho que está tudo dentro do que é para ser mesmo. Assim, eu sou muito solidário, fico muito contente com as pessoas que discordam da minha, do meu compromisso. Enfim, eu encontro muita gente na rua que acha que eu deveria ter sido candidato no ano passado. Isso me deixa lisonjeado, porque quer dizer que gostaram do meu Um trabalho. reflexo de um bom mandato, né? Mas ao mesmo tempo eu estou muito seguro da forma com que eu estou na política. Então, não saí da política, a política.
ela existe na minha vida, permaneço filiado ao PSOL, acompanho as discussões do partido, hoje estou secretário executivo do diretório estadual, enfim, eu não deixei isso aí. Agora, eu estou cumprindo aquilo que eu resolvi e aquilo que eu acho certo, é que é ter na política uma missão, uma tarefa. A minha carreira não é a política, eu jamais quero viver exclusivamente da política, porque eu acho que isso é um elemento dificultador Uhum. da transformação que a gente precisa fazer. Compreendido, entendido. Vocês entenderam, né? Em 2011, você ganhou um prêmio, que foi o James Wright. James Wright. Conta pra gente como foi essa experiência. Esses prêmios são legais, né? Esse James Wright, que é concedido pela Universidade 2 de Julho de Salvador, mais tarde, aquela revista Good Magazine de Los Angeles, da Califórnia, me botou aí numa lista de uma galera que estava transformando o mundo, ou querendo transformar o Entre os mundo, 100, né? entre os Entre os 100, né? 100. É importante. São, são, são comendas, enfim, eu fico feliz, eu fico orgulhoso, né? Ser humano, né? Depois, já como vereador, recebi também os troféus do pessoal do Microfone Braille, o pessoal da Motrans também me deu uma plaquinha bonita, o pessoal de GTP+, outro dia também me deu. Eu acho bacana, assim, mas o que eu acho mais bacana mesmo é fazer as coisas, assim, esses reconhecimentos, eles são interessantes, enfim, como eu digo, a pessoa gosta, né, de ser querida, de sentir-se reconhecida pelo trabalho que faz, mas eu gosto mais é de fazer as coisas. Cada uma dessas coisas que me aconteceram não foi por conta minha própria, né? É sempre com muita gente, é sempre fazendo coisa coletivamente. Enfim, é cada passinho que a gente dá. Quando tem um reconhecimento, seja através de um troféu, seja através de uma comenda, seja através de uma eleição, naturalmente a gente fica feliz, né? Fica querendo fazer mais, né? Fica animado. Durante seus 2 mandatos, quais foram suas principais bandeiras, Ivan? E a principal viagem minha na política, e isso estava entranhado nos 2 mandatos, é a colaboração, é a participação. Acho que a gente passou do tempo. Eu espero que a gente tenha passado do tempo, eu espero que a gente passe desse tempo de você escolher uma pessoa ou algumas pessoas para te representar ou para te governar. E aí você faz aquele exercício de escolher, de ir à urna, votar e passar 2, 4 anos, 8 anos torcendo para essa pessoa fazer coisas legais. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Primeiro, porque ninguém consegue fazer nada legal sem que haja uma base de apoio para que essa pessoa possa fazer. E depois, não tem como uma pessoa ela dar conta da dimensão de pautas, da complexidade de assuntos que a gente lida no dia a dia. Então, a principal, eu sei que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender, mas a minha principal história na política mesmo é a colaboração, é a participação. Era eu poder estar num mandato que era uma ponte para todo mundo que lutava por direitos humanos, e poder trazer para a rua aquilo que se discutia na Câmara. E aí, assim, eu venho do direito à comunicação, eu venho da comunicação, da cultura, era uma pauta muito cara para mim, a política de drogas era uma política muito cara para mim, a política de moradia era uma política muito cara para mim, mas mais do que tudo isso, era a possibilidade de montar um gabinete politicamente comprometido, tecnicamente competente, e que estivesse à disposição de todo mundo que se organiza para lutar por qualquer direito. Então, ao longo desses 8 anos, a gente recebeu gente de tudo que fosse movimento, seja de um movimento de bairro que luta para revitalizar um espaço público, seja os movimentos das classes trabalhadoras, os professores e professoras da rede pública, ou grupos indígenas em contexto urbano, enfim, todo mundo que se organizava para lutar por um direito, a gente atendia com a nossa estrutura, com o nosso gabinete, com a possibilidade de protocolar projetos de lei, enfim, para realizar audiências públicas, ir diretamente à prefeitura. Então, a gente tinha um cardápio de ações que a gente poderia fazer, e esse cardápio estava à disposição de todo mundo que se Que organizava para lutar massa. por direito. Então, a grande brincadeira da gente era essa. Muito diferente, né? É, Um mandato de um escuta mandato doidão, um mandato que participativo. só servia para isso mesmo. A gente depois até fez aqui uma publicação que eu vou te dar, que chama o Mandato Uma Ponte. Então, toda essa metodologia, tudo isso que a gente desenvolveu a partir dos aprendizados com a sociedade civil e que transformou o mandato da gente nesse mandato, né, nessa forma de fazer,
que independe de quem está na cabeça, enfim, a minha ideia sempre era muito essa, a gente quer mais mandatos como esse. E hoje eu estou trabalhando para que haja mais mandatos como esse. E aí botamos aqui como é que fez, como foi que a gente escolheu a equipe, uma equipe paritária de raça, de gênero, dividida em times que faziam ações específicas, mas que depois esses mesmos times se dividiam em eixos, que eram temáticos, que a gente escolhia a partir de demanda da sociedade, enfim, está tudo escritinho. E é uma publicação bacana, tanto para quem quer entrar na política institucional, enfim, fazer um mandato diferente, mas também para quem está na sociedade civil e quer incidir melhor, quer, enfim, saber bater na porta, sabendo o que pedir, sabendo o que demandar. Enfim, acho que é uma publicação que vale muito a pena dar uma olhada. Ela está na internet também, no www.ivanmoraesfilho.com.br, mas esse aqui impresso fica para você de Olha, muito presente. obrigada. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está em casa. O pessoal também tem acesso não só pela internet, mas se quiser comprar físico, Não tem. tem não. Eita, estou me sentindo honrada. Não Estou com uma tem. publicação aqui impressa Eu em tenho mãos. algumas poucas dezenas de livros que eu tenho utilizado para, enfim, dar para pessoas que se interessam por política, pessoas que estão aí pensando em se candidatar, algumas organizações da sociedade civil. Então não tem para vender, mas se você escutar, você está aí ouvindo a gente, quiser muito, mas se você quiser muito mesmo, se você me prometer que vai ler, entre em contato comigo em qualquer rede social que a gente dá um jeito de fazer chegar. Joia, e muito obrigada, viu? Daqui já vai ser minha próxima Ah, que leitura, massa. com certeza. Ivan, no seu mandato, você propôs 75 projetos de leis, Uhum. tô certa? 70 e tantos aí. Pronto, desses números, 15 foram aprovados. Teve algum projeto que você considera mais importante para a população? Às vezes na Câmara a gente é muito limitado no que diz respeito a construir legislações que de fato incidam sobre o dia a dia das pessoas. Mas, e aí curiosamente, talvez os projetos que eu fiz e aprovei, e que talvez tivesse a possibilidade de ter um resultado, um impacto maior e a curto prazo, eles foram vetados ou foram, de alguma forma, eliminados da história com participação da prefeitura. Então, por exemplo, a gente aprovou um projeto da água da casa, que já existe em várias cidades do Brasil, e que garante o direito da pessoa cliente de um bar ou de um restaurante pedir água e receber um copo d'água, sem precisar pagar por isso. Isso é como se faz na maior Uhum. parte do mundo civilizado. E aí esse projeto foi vetado pelo então prefeito Geraldo Júlio. Depois nós aprovamos a lei que proíbe a dupla função, o cobrador motorista. Já Sim. no final da gestão de Geraldo Júlio, ele sancionou quando as empresas questionaram na justiça, a prefeitura perdeu o prazo, enfim, não lutou pela lei e a lei acabou, enfim, não indo para frente. Tem uma lei que foi sancionada, que bom, que é a que garante que em shopping centers você tenha fraldário disponível também no banheiro masculino ou naqueles banheiros família, para que o homem possa também ter acesso ao fraldário, né? Eu sou pai, eu sei o que é isso, eu já troquei fralda em mesa de restaurante várias vezes, e acho que esse é um projeto que virou lei, e é lei hoje no Recife, Boa. e foi um avanço, né? Mas tem muita coisa, assim, tem a questão do Parque da Resistência Léo Cisneiros, que no ato de nomear o parque que fica ali no Cais da Estelita, a gente garante a existência de um espaço público, de um espaço verde, enfim, acho que é muita coisa, muito projeto. Cada um deles me orgulhou muito de ser escrito, de ser protocolado, de ser aprovado, mas a gente sabe que tem muito mais o que fazer ainda. É isso. Vamos falar um pouquinho do projeto da dupla função, né? Motorista e Sim, cobrador. Eu quero falar sobre esse projeto porque você também tem uma ação onde você entrava nos ônibus para prestar conta do teu vixe, como era bom. mandato, né? Adorava. Traz pra gente um pouquinho como era essa interação lá com o pessoal, com os Ah, era uma passageiros. maravilha, era uma maravilha, era uma maravilha. O pessoal do mandato, a gente trabalhava muito. A gente, enfim, a nossa equipe, a gente trabalhava muito. Muitas horas por dia, muitos dias por semana. E o pessoal da equipe brincava, dizia que eu gostava de trabalhar só para poder ter o que falar na sexta-feira, porque toda sexta-feira, quando dava assim as 4h pouca da tarde, a gente se organizava, ia eu, um intérprete de Libras, um companheiro, Beto Figueiredo, que fez até aniversário essa semana, parabéns, Beto. A gente ia conversar com as pessoas. Então eu entrava no ônibus, pagava passagem,
me apresentava. Oi, tudo bem? Eu sou Ivan Moraes, sou comunicador, trabalho com direitos humanos há mais de 20 anos. Desde 2017 eu trabalho para vocês. Quando eu dizia eu trabalho para vocês, o povo, Já? que história é essa? E aí eu falava, segunda-feira fizemos isso, terça-feira teve aquilo, quarta-feira teve aquilo acolá. Muitas vezes eu trazia uma pauta nacional, então falei sobre a reforma da Previdência, falei sobre política de droga, e a gente conversava. Assim, as pessoas faziam perguntas, eu respondia. Nesses 8 anos eu devo ter chegado em, sei lá, 1.000 ônibus, ou mais de 1.000 ônibus. Era muito bacana, assim, você conversar com pessoas que não estão no dia a dia da política, né? Assim, acho que esse é o grande pulo do gato que a gente precisa dar. Eu li um artigo recente que fala que 5%, 10% da população estão interessadas por política. Essa polarização toda, enfim, essa guerra toda que muitas vezes a gente vê na política, ela faz parte da vida de muito pouca Uhum. gente. E a maior parte da população é afetada pela política sem ter a oportunidade ou mesmo o desejo de participar. E essas conversas nos ônibus era tudo que eu queria fazer, porque até na rede social você só está falando ali com a bolha. Alguém Sim, tem que lhe seguir, alguém tem que ter um interesse, o isso. algoritmo tem que achar que aquela pessoa talvez tenha o interesse de ter aquela informação, mas no ônibus não tem boquinha, no ônibus é quem está lá, né, indo para qualquer lugar, voltando, muitas vezes voltando do trabalho para casa, final de tarde de sexta-feira. Então eu tenho a oportunidade de falar com pessoas que jamais esperariam que fossem falar com um vereador naquele momento, e pessoas com as quais eu jamais esperaria ter a oportunidade de falar. Eu confesso que eu Era achava o muito máximo, bom, eu achava muito massa, eu assim. gostava muito, Tu gostava muito. chegava e conversava com a galera e É. era bem transparente, né? Total, eu fazer pergunta. Aí, quem sabe dizer o nome de não sei quantos vereador? Aí, eu sei, não sei. Às vezes parecia um programa de auditório, né? Quem sabe quanto a prefeitura gastou com propaganda? Aí eu fazendo não sei quantos milhões, eu mais! Aí, não sei quantos milhões, eu menos, vamos lá. E a gente ia brincando junto, era divertidíssimo. E era uma forma de falar de política e alcançar as pessoas, né? Como você mesmo disse, a população no todo, 5, 10%, é um número É muito muito pouco, baixo. veja, hoje no Brasil, pouco mais de 160 milhões de pessoas têm título de eleitor. Essas pessoas podem votar. Estou falando só o universo de Uhum. pessoas que podem votar. Estou nem dizendo que votam. Podem votar. 10% dessas pessoas estão filiadas em partidos políticos. Cerca de 16 milhões de pessoas estão filiadas em partidos políticos. Tirando a experiência de quem participa, como eu, de um partido democrático, ou seja, um partido que as pessoas participam de verdade, e aqui em Pernambuco a gente tem alguns milhares de pessoas filiadas, mas quem participa mesmo é muito menos gente. Então você pode dizer aí que do universo de quem pode votar, 10% dessas pessoas estão filiadas num partido político. Tire aí outros 10% desses 10% que são as pessoas que estão de fato participando. Se você tira, por exemplo, dessa conta os partidos cartoriais, ou seja, aqueles partidos que são a maioria dos 35 partidos que a gente tem no Brasil, que é o partido dos donos. Então, você sabe, partido de fulano, partido de É. Beltrano, que bota o partido debaixo do braço, que as comissões são provisórias, que não tem democracia interna. Se você tira esse povo todinho, você vai ficar com, sei Resta lá, quase 2, nada. 3 milhões de pessoas no Brasil que É, estão filiadas em partidos democráticos. em todo é Então a gente quase tem uma nada. lacuna absurda. A democracia da gente institucional, a democracia é muito maior do que a democracia formal que a gente tem. Uhum. E mesmo a democracia formal ainda é muito frágil. É uma democracia recente, é uma democracia que precisa ser construída. Muitas vezes ela é criticada sem nem ela existir de verdade. Então eu defendo muito que a gente participe. Defendo muito que a gente deixe de frescura, filie no partido político, vá brigar por dentro, porque a militância por fora ela é importantíssima. Eu faço a minha militância através da minha arte, é importantíssimo. Eu faço minha militância no sindicato, é importantíssimo. Eu faço minha militância nas organizações da sociedade civil, importantíssimo. Eu vou nos protestos, vá, não deixe de ir. Eu faço a minha militância nas redes sociais, ok, mas não deixe de entrar no partido, não deixe de estar De numa fazer, de instância que você participar. possa dar uma contribuição à democracia que vá além do que se pode fazer por fora, Uhum. o que tem para fazer por dentro e o tanto de vácuo democrático que existe nas nossas instituições, que deveriam ser democráticas, é muito grande.
e é um vácuo que só se preenche com gente, É. com corpos. É um vácuo que não se preenche com textos, ele não se preenche com música, ele não se preenche com arte, ele não se preenche nem com mobilização social. Corpos Corpos ativos. ativos, presentes. Às vezes nem tanto, assim, mas eu não vou entrar no partido porque aí eu vou ficar mergulhado, não vou ter tempo para nada. Não, você pode entrar no partido para participar das decisões coletivas quando elas surgirem, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de ano em ano. Você não precisa estar a serviço de um partido o tempo todo. Mas você precisa estar filiado. Eu acho importante ser filiado. Eu sou de direita. Cola lá num partido de direita. Eu sou de esquerda. Cola lá no partido de esquerda. Né? De vez em quando dá um pitaco, de vez em quando você é chamado à participação. Às vezes tem uma eleição interna, você participa. Eu acho que isso é muito saudável. Eu acho que sem isso a gente não vai conseguir avançar. É importante. Ivan, nesse período que tu está afastado da câmera, como funciona a tua comunicação com o povo? Tu é ativo nas redes sociais? Posta todo dia? Eu sou muito ativo no mundo. Eu estou nas redes sociais. Eu estou me afastando agora do X, mas ainda estou lá. Eu estou bastante no Instagram. Sem equipe, né? Enfim, com algumas limitações. Eu não consigo produzir com a qualidade que eu Uhum. produzia quando tinha Beto, quando tinha Roberta, quando tinha Catarina, quando tinha Eduarda, quando tinha Tavinho. Eu tinha uma equipe bem robusta de comunicação. Hoje eu estou só. Mas continuo aqui e ali postando, dando minha opinião. Eu tenho uma coluna no jornal Brasil de Fato Pernambuco, que de mês em mês tem lá um texto meu, eu Eu procuro acompanho. escrevendo. Eu estou participando do programa Realidades, que é um programa produzido pela Universidade Federal, lá na Rádio Universitária, 99,9, toda quarta e todo domingo às 18. Então, eu gravo um programa por mês para esse programa que tem um bocado de gente que colabora também. Enfim, eu não tenho como não me comunicar, né? A comunicação está muito no meu sangue, assim. Independente do que eu for fazer daqui para frente na minha vida, eu sempre vou ter um pezinho ou dois ou um corpo inteiro na comunicação, escrevendo projeto aí para um monte de coisa. Enfim, tô me comunicando quase sempre ao máximo do limite que eu posso, assim. Gosto, Boa. preciso. Importante. É. Me diz uma coisa, como tu enxerga essa era digital? Positiva ou negativa? Diferente, outros desafios. A gente tinha um problema histórico de fluxo de informação no Brasil e no mundo por conta da concentração dos meios. E aí a gente está falando da radiodifusão, né? Poucas empresas que comunicavam em massa para muita gente. Então, esse era um problema que a gente enfrentou e não resolvemos, mas a gente enfrentou muito esse problema na década de 1990, no início dos anos 2000. Era uma luta muito grande para que houvesse o que a gente chamava da democratização da comunicação. Então, hoje a gente tem uma falsa democratização na medida em que todas as pessoas com o mínimo de acesso à internet, ou mesmo com acesso bastante limitado, a pessoa que compra aquele pacote de WhatsApp e Facebook de graça, Uhum. por exemplo, ela acha que está produzindo livremente e muitas vezes acha que está tendo acesso à informação porque o algoritmo lhe diz algumas É. coisas. Isso é perigosíssimo, na medida em que você deixa de ter uma curadoria da verdade, mesmo que seja de forma enviesada, como era quando a hegemonia era da radiodifusão, mas que você tinha meio que uma curadoria, isso aqui é verdade, isso aqui foi checado, isso aqui é jornalismo, isso aqui não é jornalismo, e você passa a ter uma cacofonia que é organizada por algoritmos sobre os quais nós não temos o menor controle. Então a gente deixa de ter um adversário importante, grande, forte, gigante, como eram os radiodifusores até aí a virada do século. E hoje a gente tem 3, 4 empresas no mundo que, sem absolutamente nenhum controle, ou com pouquíssimo controle em alguns países, têm a capacidade de ditar o que cada pessoa vai receber de informação. E isso é perigosíssimo. É por isso que a gente luta tanto para que haja uma regulação Uhum. também das plataformas. É preciso que a gente tenha direitos sobre as plataformas. Se aquela plataforma derrubou um conteúdo que eu publiquei, é, onde é que eu posso recorrer? Quem que vai falar por mim ali? Se aquela plataforma ela está ganhando dinheiro com discurso de ódio e manipulação, onde é que ela se responsabiliza por isso? Ou ela vai ficar dizendo que é somente uma empresa de tecnologia e não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é publicado? Sendo que a gente sabe que determinados conteúdos têm mais chance de serem espalhados do que outros determinados conteúdos.
Só que a gente não sabe que conteúdos são esses, de que forma isso é feito. Isso. Então é como se a gente tivesse à mercê de 3 ou 4 bilionários do mundo, e agora a gente sabe todos eles irmanados com a extrema-direita mundial, e nós estamos achando que estamos se comunicando livremente pela internet. Então é perigosíssimo. Essa percepção enviesada de que a gente hoje tem algum tipo de democratização do discurso, quando de fato o que a gente tem hoje, por mais que todo mundo esteja, ou muita gente esteja produzindo, e muita gente esteja passando horas virando foto em rede social, nós não estamos nem livremente distribuindo informação, nem tendo ferramentas que nos possibilitem de separar a verdade da mentira a partir do conteúdo que a gente recebe. E qual seria o caminho para conscientizar essas pessoas dessa falsa ilusão? Porque hoje a gente abre as redes sociais, o que mais tem é criador de conteúdo. E muita gente consumindo aquilo, como você disse, achando que é a verdade extrema, achando que. Nós estamos lascados, mas... nós estamos lascados, mas nós estamos lutando, porque são várias frentes. Eu acredito que a gente fazer o que você chama da conscientização, isso é importante. Então, no espaço que a gente tiver, né, no podcast, num vídeo que a gente for fazer, em alguma publicação que a gente vai fazer. Lembrando que, veja, eu faço parte de um coletivo que chama Diracom, que luta pelo direito à comunicação. A gente tem um canal no Instagram. E uma das coisas que a gente faz é lutar pela regulação do Instagram. Então, eu não tenho essa ilusão de que os conteúdos que a gente posta lá vão bombar, Uhum, porque eu estou brigando contra o dono. sim. Então, é importante a gente usar o espaço que a gente tiver, o espaço físico, o espaço das escolas. A gente lutava muito, e continua lutando para que a gente pudesse ter disciplinas de educação midiática nas escolas. Então, se há 20, 30, 40 anos já era importante uma pessoa saber que as televisões funcionam por concessões públicas e fulano detém esta concessão e que essa programação é produzida desse jeito, e quando eu abro um jornal, eu preciso saber quem é o dono do jornal, para saber se aquela notícia pode estar ou pode não estar enviesada, Aham. porque o dono se o dono da Está sofrendo usina influência ou é não. dono do jornal, a notícia sobre a greve dos canavieiros talvez não seja bem. Se eu já tinha essa necessidade há 40 anos, imagina você agora. É você saber discernir um conteúdo falso de um conteúdo verdadeiro. É você saber discernir jornalismo de entretenimento. Você saber discernir reportagem de opinião. Então, todas essas coisas que já eram muito importantes há 40, 50 anos, hoje elas se tornaram imprescindíveis para que a gente tenha o mínimo de entendimento do mundo que a gente vive. Então, isso não vai acontecer de graça, de uma hora Uhum. para outra. Então, é preciso que haja um Estado com coragem de dizer, veja, olha, a comunicação é um direito, não é bagunça. Então, vamos estabelecer aqui algumas regras. Você que ganha dinheiro com isso, você precisa assumir algumas Sim. responsabilidades, né? Porque senão é bagunça, né? Como é que pode, um determinado ano aí, a empresa que mais patrocinou o Facebook foi o Brasil Paralelo, que é uma produtora que nós sabemos que vive de produzir conteúdo falso. Então, como é que a Meta vai dizer que não tem nada a ver com isso quando ganhou milhões Isso. de recursos dessa produtora? Tem que ter responsabilização. Eu não sou a favor de censura, de dizer você não pode falar. Mas você falou o negócio e falou errado, falou bobagem, fez discurso de ódio, mentiu deliberadamente, você tem que se responsabilizar. Se eu tenho uma empresa que você me paga para fazer com que o teu conteúdo vá para milhões de pessoas, eu recebo, sabendo que você usou discurso de ódio, que você mentiu deliberadamente para obter um objetivo qualquer. Eu ganho uma fortuna com isso, eu não vou me responsabilizar, eu tenho que me responsabilizar. Aquilo que é crime do lado de fora, do mundo, no mundo real, precisa ser de responsabilidade também no ambiente digital. E quanto mais a gente está dentro do ambiente digital, mais isso é grave. Então, pensa nas crianças, pensa nos adolescentes, né? Pensa nas pessoas que não têm que não tem ainda as ferramentas necessárias para compreender o que acontece nesses ambientes. Então, a gente está aí numa crise muito grande. A crise da comunicação ela é uma das crises mais urgentes de a gente enfrentar no mundo e uma das mais difíceis, porque como é que a gente vai se comunicar para dizer isso, Isso. né, nesse ambiente tão restrito, né, tão controlado por tão pouca gente que ganha tanto dinheiro?
Isso, e a gente sabe que é bem complicado mesmo, né? Acho que foi em É, 2018, teve aí um escândalo lá nos Estados Unidos que é, envolveu o da Meta. Cambridge Analytics. Esses Isso. escândalos eles vão aparecer e é bom quando eles aparecem, porque eles estão acontecendo. Uhum, E hoje você tem as ferramentas de inteligência artificial, os deepfakes. Então imagina nas próximas eleições o que não vai ter de vídeo de candidatos é, dizendo coisas que não são verdadeiras. Você vai ver a voz deles, você vai ver a cara deles e delas, você vai ver os trejeitos deles e delas dizendo absurdos, por exemplo, né? Isso vai acontecer à torta e à direito, né? Se isso não for, se as pessoas que fizerem isso não começarem a ser para responsabilizadas. você, a falta de desinformação e as fake news, tu acha que é o maior problema dentro da política hoje? Quando a Bicho, é gente porque a fala política tem tanto quando problema. a gente fala de comunicação, de Eu acho redes que é um grande sociais. obstáculo para o livre debate democrático. Porque, e mais do que o conteúdo, hoje e aí, é um outro problema, porque o discurso de ódio, a manipulação, o que isso já fez, o que isso já danificou o nosso tecido Uhum, social, faz com que muitas vezes o conteúdo da conversa ele seja atrapalhado por todos esses preconceitos que surgiram e foram cristalizados. Então, por exemplo, se eu posso falar aqui que todo mundo tem o direito à moradia. E muita gente pode concordar comigo que todo mundo tem direito à moradia. Algumas pessoas que concordam que todo mundo tem o direito à moradia podem dizer assim: poxa, mas esse cara é do PSOL, então ele está falando besteira. Sabe? Porque já está dentro do total, construto desta uhum, pessoa que uma pessoa que é de um partido de esquerda precisa ser combatida, mesmo que eu concorde com aquilo que a pessoa está dizendo. Porque ela é. já foi criado esse medo, essa Gerou esse raiva, padrão, né? né? Isso é muito ruim para tudo, né? Isso é ruim para as relações sociais, é muito ruim para um debate político, porque também você perde a oportunidade de chegar em consensos, você perde a oportunidade de aprender com o outro e a outra. Eu acho que a crise da comunicação é uma crise grave da nossa sociedade, da política, da economia, da cultura, enfim. E vamos Total. embora. É. Acho que A lista é grande. a lista é grande. Quem não se comunica se trumbica. E a gente É. não está se Já dizia comunicando. Chacrinha. Ivan, o jornalismo influenciou na tua atuação como vereador? Muito, muito. O bom jornalismo, ele é muito apegado à verdade factual. E eu tenho isso na minha vida, assim. É muito fácil na política e nas redes sociais, enfim, na vida, você dizer o que quer, Uhum. né? Você chega a dizer, a maioria das pessoas acha isso. E isso me incomoda muito, né? Porque que maioria é essa? Quem está dizendo isso? Onde é que está esse número? Onde é que está esse dado? Então, tudo que a gente fez, a gente desenvolveu, inclusive, uma metodologia de fiscalização que envolvia pesquisa de orçamento público, envolvia entrevistas, envolvia, enfim, propostas. Eu nunca fiz uma crítica que não fosse acompanhada de uma proposta. Eu nunca fiz uma crítica que ela não tivesse embasada em dados, muitas vezes dados produzidos pelo próprio poder público. Então, esse apego à verdade factual, esse apego, esse desapego ao clique pelo clique, Uhum. enfim, eu sei que muitas vezes isso, inclusive, me prejudicou. Eu talvez não tenha bombado na internet a quantidade de vezes que a minha própria equipe de comunicação gostaria, mas tudo que a gente fez com muita cautela, com muita responsabilidade. Isso com certeza eu trago da minha experiência com o trabalho da informação. Acho que o trabalho da informação ele precisa ser, como se diz, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser reverenciado. E com verdade. A verdade factual, A ela verdade. ainda existe. Assim, por mais que você possa ter opiniões diferentes, tem um senador estadunidense, que eu vou esquecer o nome dele, mas eu vi uma vez o presidente Obama citá-lo. Diz que num debate alguém falando uma bobagem qualquer, ele diz, mas eu tenho direito à minha opinião. Aí o cara fala assim, você tem direito à sua própria opinião. O que você não tem direito é aos seus próprios fatos. Os fatos existem. Acho que a gente precisa, de vez em quando a gente precisa Contra lembrar fatos disso. não existe argumento, né? Os fatos existem, eles não deixarão de acontecer. Exatamente.
defensor dos direitos humanos, né? Isso você já deixou bem claro. Sim. Mas como você vê o espaço dessas pautas na política local e nacional? Porque a política é direitos humanos. E, às vezes a pessoa não quer dizer, porque ela tem aquela, você é contra os direitos humanos. Mas se tem Estado hoje, se tem política pública Uhum, hoje, se tem regras ainda algumas para as relações laborais, se existe educação formal sendo dever do Estado, tudo isso é construção de direitos humanos. Então, às vezes a gente avança, às vezes a gente retrai, mas eu acho que precisa superar isso, sabe? Esse estigma do tempo da ditadura, de colocar os direitos humanos numa determinada caixinha, como se é, fosse uma coisa tem separada. muito isso ainda. Né? A garantia dos direitos humanos é a garantia do bem viver, é a garantia Uhum, da vida saudável, da vida com educação, da vida plena. E eu entendo que todo mundo que está, de uma forma ou de outra, na política, mesmo que não faça sobre isso, mas vai dizer. Ninguém vai dizer que é contra é, isso. a saúde pública, ou, enfim, o direito à educação. Por mais que muitas vezes haja contra. E quais suas expectativas para 2026? A gente pode esperar aí pleito. É provável que eu esteja aí Olha que coisa boa. disputando a eleição no ano que vem. Esse mês aí a gente pode ter novidade. Eu tenho conversado muito com o pessoal do PSOL, a gente está conversando, porque a política aqui está em. A gente está num lugar interessante em Pernambuco, porque aqui o bolsonarismo ele não é hegemônico, aliás, ele não é nem majoritário. Uhum, Então a gente tem na chapa, pronto, teve uma pesquisa essa semana que colocou apenas os nomes de João e Raquel. Então é como se a gente tivesse fadado a ter um ou outro. só essas duas São duas opções. opções. E são duas opções de centro. Note que aqui existe uma polarização ao centro. É É, como se fosse uma implosão da política. Você tem João e Raquel, que até um dia desse estavam no mesmo partido, no uhum, PSB. O pai de Raquel foi vice do pai de João. Eles estão hoje, neste momento, disputando as mesmas bases dos mesmos partidos. isso. Então a diferença é o nome, é o gênero, enfim. Se brincar, eles já estiveram muitas vezes no mesmo espaço político juntos. Então a gente tem uma vantagem, que é não teremos um bolsonarista no governo, e nós temos uma desvantagem, é que nós não teremos nada até agora que seja além, que vá à frente, que seja mais ousado, que seja mais progressista, que seja mais contemporâneo, do que uma dupla de jovens políticos de famílias velhas na política. Então a gente precisa, e o pessoal precisa construir isso, acho que essa tarefa é nossa, é porque os outros partidos da esquerda tradicional estão com um ou com o outro, às vezes estão até com os dois. Isso. É, O PT está nos dois até agora. é isso. Então é a tarefa do pessoal proporcionar uma oportunidade para que as pessoas possam voltar a sonhar com ir para frente, né? Com ser melhor, com poder transformar mesmo o jeito de fazer política aqui em Pernambuco. Eu acho que essa tarefa é nossa mesmo, é do nosso grupo. Trazer uma terceira opção, né? Um outro Eu viés. acredito, E eu já acredito. sabendo disso, né, que a gente em 2026 pode esperar, daqui a um mês a gente pode ter novidades. É possível. A gente está chegando já no finzinho do programa, Ivan. Sim, E nesse momento a gente tem um quadro que é o de você para o mundo, certo? Eu vou fazer certo. 3 perguntas, o que vier na cabeça tu responde. Vamos nessa. Tá pronto? Tá pronto. Ivan, para você, o que é ser político? Ser político é viver em sociedade. Todos nós Todos somos. nós somos, mesmo que a gente não admita, mesmo que a gente não queira. Quando a gente escolhe a marca do produto quando a gente escolhe o lugar que a gente vai comprar comida, quando a gente escolhe É. a marca do produto que a gente vai levar para casa, quando a gente escolhe onde a gente vai comprar roupa, quando a gente escolhe o veículo que a gente usa, a gente está sendo político. Ivan, se você acordasse um dia e toda a tua trajetória fosse apagada, mas aí você pudesse resgatar 3 coisas, momentos, pessoas, o que você resgataria? Três coisas. Primeiro, meus filhos, meu filho e minha filha, né? Essa ideia da, da longevidade, né? Do que a gente deixa no mundo. Meus livros, acho que também caracterizam, né, essa coisa da Sim. permanência. E finalmente, o que eu deixaria, o que eu manteria, ah, não sei.
Ah, o pé na rua. É o pé na rua. O pé na rua. Que Que me já tem uma botou no mundo aí, trajetória, já tem né? uma trajetória. Mais de 100 100 municípios em municípios aqui no Pernambuco, a gente gravou estado. no Nordeste inteiro a última temporada, em todas as capitais. É um programa que eu me identifico muito com ele, porque era justamente a nossa. Quando todo mundo só assistia televisão, era a nossa forma de dizer que dava para fazer televisão de um jeito diferente, tratando as comunidades da periferia com respeito, buscando pontos de vista de dentro para fora, trazendo lugares e pessoas que cotidianamente não apareciam na televisão, sotaque nosso, do jeito que ele é, reportagens mais longas do que aquela mais curtinha do jornalismo. Então, acho que o Pé na Rua foi e é uma experiência que vai marcar minha trajetória, com certeza absoluta. Agora, Ivan, deixa a tua mensagem para o mundo. Nossa Senhora, mundo, mundo, se ligue, velho. Vamos se ligar aí, vamos pensar um mundo mais bacana para todo mundo. Vamos cuidar do planeta, vamos dividir a terra, vamos trabalhar menos, vamos ter renda básica para todo mundo poder viver bem, vamos queimar os passaportes e acabar com as fronteiras entre países, porque para o dinheiro não tem mais fronteira, porque tem para os corpos. Vamos ser mais legal um com o outro, uma com a outra, uns com os outros, com o que quer que seja, que se apresente nesse mundo da forma que for. Eu tenho certeza absoluta que vai ser mais legal para todo mundo. Que massa, menino. Esse bate-papo foi muito massa. Ivan, muito obrigada pela tua Obrigado a participação. você. Vou lhe dar outro presente. Hoje eu estou Eita, tá generoso. aqui hoje. Esse é o Papo de Bodega. Esse é meu livro mais recente, antes do mandato. Esse aí eu fiz com a ajuda maravilhosa de Luciana Pinto, que é uma consultora top de linha daqui de Pernambuco. Esse é um livro de contos e crônicas, é o Papo de Bodega, meu segundo de contos e crônicas. Ah, muito obrigada. E, enfim, esse é bom para ler no elevador, é bom para ler na fila do ônibus, é bom para ler no banheiro, no avião, porque É bom para ler, são textos independente. curtinhos, né? E Muito eu me apresento obrigada. através deles também. Joia. Esses dois livros agora já vai para minha lista de leitura. Serão minhas próximas leituras. Ivan, obrigada, gente. Esse foi mais um papo leve do Política de Leve. Onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Como é que assiste o Pé na Pô, Estrada? o Pé na Rua, Pé você na assiste rua. hoje no Cine Brasil TV. É só quem tem essa, essa, esse canal consegue. Mas daqui a alguns meses a gente vai já disponibilizar. Massa. É para todo mundo. Tem o YouTube, Pé na Rua PE. Eu tô no Instagram, @Ivan Moraes Filho. Eu tô ainda no X Twitter como @Ivan Moraes Filho. Eu tô no Facebook como Ivan Moraes Oficial. E você fala comigo em todos esses lugares, ou se encontrando comigo na rua também. É isso. E também não deixem de seguir o canal, ativa o sininho para não perder nenhum programa e me segue também nas redes sociais, Kate Cavalcantes. É isso, gente. Mais um sábado. Muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima.